Eu quero te dar algumas dicas para a produção de texto. Nós vamos considerar 3 itens essenciais para um bom texto. O primeiro item é a clareza. Nós não estamos falando especificamente de textos literários. Nós não estamos falando de textos subjetivos, estamos falando de textos profissionais, textos técnicos, textos acadêmicos, né? Textos objetivos. Os textos literários nos levariam para outras características. Mas textos objetivos, clareza, a correção gramatical é fundamental. Um erro de português num texto brilhante fica gravado na mente de quem está lendo, né? Se a pessoa percebe o erro. Então, eu costumo dizer que o erro de português é como se fosse uma linha branca no terno do noivo, né? Você gastou assim 1 milhão para o casamento, um terno carérrimo, e o alfaiate deixou o alinhavo da bainha que ele fez correndo ali na última hora, ajustou na última hora, e ficou aquele fiozinho de linha branca na bainha do terno do noivo. A igreja inteira olha para aquilo, as pessoas têm a tentação de ir lá e enfiar o dedo e puxar. Tem um caso histórico que foi na posse do presidente Fernando Henrique, na época, né? E tinha 1000 razões para aquela posse, né? Ser histórica, né? Além do fato mesmo da posse em si. O momento, como, né? Quem estava assumindo ali. E aí o Fernando Henrique aparece com o sapato dele, na sola do sapato tinha uma etiqueta. E é impressionante como isso gerou manchete, como todos os fotógrafos fotografaram aquele detalhe numa solenidade, né, de importância histórica como aquela. Então, o erro é isso, né? É o fio de linha no terno do noivo. E o último item é elegância e adequação, né? O seu texto precisa fluir, você precisa ser gentil com o seu leitor, né? Seu texto não pode ser um texto pesado, travado, né? Ele precisa fluir com elegância e precisa ser adequado ao público, adequado ao meio, né, ao veículo, adequado ao momento, adequado ao contexto, o tom precisa ser adequado, né? Então, adequação é fundamental. Então, se você se baseia nestes 3 aspectos, você já tem um bom caminho andado. Quanto ao método para escrever, todo mundo pergunta como é que eu faço, como é que eu faço, eu não tenho um método. Até tenho, viu, gente? Uma metodologia minha, né, de levar as pessoas a escrever bem. Mas eu coloquei uma frase do Gabriel Garcia Marques, porque o meu método não difere muito desses princípios que ele colocou aqui. Tudo que eu faço é ler muito. A leitura vai me trazer vocabulário, a leitura vai me trazer estruturas de frase, a leitura vai me trazer jeitos diferentes de dizer as coisas, a leitura vai me trazer conteúdo, repertório. Então, ler mais do que escreve. Pensar muito, porque o texto fácil de escrever é aquele que já está redondo na minha cabeça. Eu já pensei muito sobre o tema, eu já pensei muito a ponto de falar sobre isso com várias pessoas. Então, o texto já está pronto, eu praticamente transcrevo esse texto. O Carlos Heitor Coni, ele dizia que ele escrevia a coluna diária dele em 20 minutos. E os meus alunos, na época, né, que leram isso, falaram, pô, você fica mandando a gente fazer e refazer 200 vezes, eu levo 8 dias para entregar uma redação, para finalizar uma redação, ele faz em 20 minutos. 20 minutos é a maneira de dizer, né? Porque quando ele entregou um texto, ele já está viajando no próximo, são 24 horas ali, mais 50 anos de escritor, mais zilhões de conversas diárias, mais um tempo de leitura infinito entre um texto e outro, não são 20 minutos. 20 minutos ele gasta para transcrever, para digitar, colocar aquilo no papel que já está redondinho. Ele não parou de pensar naquilo nas últimas 24 horas, né? E mesmo assim, todas as vezes que a gente lê, a gente ainda quer mudar.
Eu faço posts que eu vou mudando. O jornalismo hoje, que é o jornalismo em tempo real, é assim: o primeiro texto está uma porcaria, no segundo já vem melhorado, no terceiro já tem mais informação, no quarto. Tanto é que no site de notícias você vai ver lá que foi atualizado às 20 horas e 20 minutos, às 20 horas e 22, às 20 horas e 25. Por quê? Porque o texto vai sendo reescrito, reescrito, reescrito. A internet nos permite isso, né? Não é a Folha de São Paulo impressa, né? Então, ler muito, pensar muito e reescrever constantemente. Aceitar que todo primeiro texto é um grande borrão, que precisa ser ajustado e trabalhado. E dá um prazer danado, viu, gente? Essa parte é uma parte mais gostosa. Não é a parte de parir o texto, é a parte de limpar e vestir, né, o filhotinho ali bonitinho, é a parte mais gostosa. Algumas outras dicas que eu quero te passar. Ler para escrever. Vai escrever, né? Leia. Leia sobre o assunto, pesquise. A leitura tem que ser um hábito, né? Ela pode ser forçada num primeiro momento, mas depois você vai ver que vira um vício, né? Você não consegue dormir sem isso. E a pessoa não gosta muito de ler, mas você gosta de determinados assuntos. Então, leia a princípio pelos assuntos, os assuntos que você gosta de aeromodelismo, você gosta de decoração, você gosta de tecnologia, você gosta de tendências, inovação, né? Capital humano, né? Comece a ler pelos assuntos que você gosta, mas não fica só nisso, não, porque senão vira um samba de uma nota só, é um discurso paupérrimo, ninguém dá conta, só fala daquilo. Então, comece a ler sobre filosofia, sobre música, né? Diversifique a sua leitura. Escrever o que lê. Mas se você se especializa num determinado assunto, tem que produzir sobre ele, ou não, simplesmente por hábito, você comece a escrever no final da sua hora de leitura ali, tenta escrever pelo menos um parágrafo sobre um tema que você acabou de ler, né? Essa capacidade de síntese, eu chamo isso de cola, né? Você ter cola sobre todos os assuntos é muito legal. Fazer rascunho sempre. Eu, todas as vezes que eu deixo fazer rascunho, às vezes respondo apressadamente, publico apressadamente, eu erro, principalmente quando eu resolvo dar comando de voz. Eu dito, né, para o celular e ele só escreve o que ele quer. E se eu não fizer essa revisão, não tem jeito. Então, eu prefiro fazer um rascunho ou no bloco de notas, ou eu dito, né, primeiro, ou eu vou lá para o Word mesmo, ou o e-mail me dá um pouquinho de segurança também, porque o e-mail já vai salvando o rascunho ali. O e-mail ele tem uma exigência de tempo menor do que as mensagens, né, de redes sociais, do WhatsApp, etc. Essas têm uma urgência, né? Você tem que responder logo. O e-mail não, você pode produzir o seu texto. Existe uma diferença entre o texto escrito e o texto falado. E eu preciso considerar que o que vai chegar para o outro lá é o escrito. E o escrito é registro e documentação. Eu estou perdida, né? Está ali materializada a minha bobeira. Para produzir um texto, são necessárias duas etapas. Nós estamos falando de texto escrito, né? Mas isso para tudo, qualquer tipo de texto. Né? O primeiro momento é o momento de criar. E esse momento é o momento que eu tenho que deixar o conteúdo fluir sem muita cobrança. Né? É claro que com a prática, as frases, os parágrafos já saem mais ou menos estruturados. Mas eu estou criando ali, eu não estou muito ocupada em ver se tem crase ou não, se ali é plural ou não, se era um ponto ou não. Né? Eu vou produzindo sem esse freio racional, né? Porque a área da criatividade no seu cérebro é uma e a área da cobrança é outra. Depois que você criou o seu texto, num outro momento, se possível num outro dia, né? Mas assim, um tempo depois, você vai revisar e aí você olha o seu texto com olhos de leitor, com todo rigor. Tem dúvida? Vai para o dicionário. Eu trabalho o dia inteiro com pelo menos 2 dicionários abertos no computador,
né? Porque eu não domino todas as palavras da língua portuguesa. Então, eu, às vezes, não sei a regência de determinados verbos, porque eu nunca os usei. Então, eu preciso mesmo perguntar ao Google ou perguntar aos gramáticos, né? Ou através da gramática ou através do dicionário. E aí é rigor mesmo, é lupa e pinça, é catar erro com lupa e pinça, tá? A quinta dica é usar o corredor ortográfico e os dicionários, né? Eu, quando era criança, ouvia dizer assim, dicionário é o pai dos burros. Meu pai mesmo falava, vai lá buscar o pai dos burros, né? E eu descobri que o burro não consulta, sabe? O burro acha que sabe, né? E o dicionário, então, para mim, é o pai dos inteligentes. Quem é inteligente consulta. E é de uma riqueza maravilhosa, porque você sai com um repertório maior todas as vezes que você vai ao dicionário. Submeter ao olhar do outro também é uma delícia, tá? Eu faço isso, é um exercício que eu, minhas irmãs, meus filhos, a gente faz muito. Vê essa frase aí, vê o que você acha, o que você entendeu disso, né? Vê se ficou bom. Por quê? Porque eu estou muito imerso no processo de criar e o outro está fora de mim. Ele vai ler com os dados que ele tem, né? Ele não vai ler com o meu olho. Como está tudo muito organizado na minha cabeça, eu acho que não tem dúvida alguma. E o outro, de repente, vai apontar dúvida. Alimentar diariamente a sua caixinha de maldade, né? Ou mala de truques. Né? A caixinha de maldade é uma expressão que eu uso para uma cadernetinha que você tem, né? Ou claro que pode ser no seu celular, um espaço onde você tem para colocar saídas legais. Nossa, que frase legal! Olha como é que ele começou legal, olha como é que ele fechou isso, olha como é que ele linkou uma ideia com a outra, olha que palavra que ele usou para tal coisa. E aí eu vou anotando essas saídas, né? Esses insights que eu tenho, os insights que eu percebi no outro, o jeito do estilo de outra pessoa, e vou colecionando essas saídas. No próximo texto eu quero testar pelo menos uma delas no meu texto. E aí são saídas para a gente. Chega num ponto que você acaba produzindo mais rápido, porque você já tem vários truques na manga, né? A sua caixinha, eu chamo de caixinha de ferramenta também. Na sua caixinha de ferramenta tem de tudo ali. Né? Frases negativas, palavras que você usa quando quiser demandar dúvida, referência de tempo, né? Dar uma variada. Então, é repertório isso. E você vai alimentando isso diariamente. Então, são aí 7 dicas para escrever bem. Né? Um outro detalhe interessante é que a gente sempre escreve bem sobre aquilo que a gente domina. Então, assuntos que a gente domina, a gente escreve com mais facilidade porque os textos já estão prontos, redondos na nossa cabeça. Por isso que eu digo, amplie a sua leitura, né? Amplie a sua cosmovisão, amplie o seu olhar para o mundo para você dominar mais coisas, mais temas, né? Mais discursos. Escreve-se melhor sobre aquilo que se domina e do qual se gosta. Então, quando você... Por exemplo, eu domino português, né? Eu domino de modo muito bom, né? A gramática da língua portuguesa. Eu costumo dizer assim, eu sou boa em gramática e sou boa e professora de gramática também. Eu consigo fazer isso bem. Mas não é um assunto de paixão para mim. Né? Eu nunca escrevi uma gramática, apesar de saber muito, porque ela é uma paixão na interlocução. Na hora que eu estou dando aula, eu dou uma aula apaixonada sobre gramática, mas não é algo sobre o qual eu escreveria. Né? Eu sou muito mais apaixonada pela comunicação interpessoal, intrapessoal, pela comunicação escrita, pela comunicação institucional. Então, eu escrevo, claro que eu escrevo muito melhor sobre aquilo que eu domino e gosto. Né? Então, ampliar o domínio de conteúdos, né? E eleger, priorizar as coisas que você gosta, até porque você ajuda o outro, né? Você amplia o horizonte do outro quando você produz uma literatura sobre algo que você domina e gosta. Tem uma frase do Hélio Pellegrino muito interessante que ele diz o seguinte: quanto mais eu me sujeito a Lang é o idioma, né? Mais elegante dançarina vai ser a minha parole, né? O meu discurso, a minha expressão de sujeito livre. Então, tem gente que acha a gramática um irque, um eca, um saco, né? Mas se eu dominar o necessário de gramática, se eu
claro que eu vou me expressar com muito mais leveza, com muito mais segurança. Um exemplo que eu dou é que o meu inglês oral, né, falado, é macarrônico. Eu consigo ler, eu consigo escrever, eu entendo o inglês, mas a minha expressão falada em inglês é horrível, a minha conversação é péssima, né? Então, se eu fosse dar essa aula que você está assistindo em inglês, você ia me achar uma retardada mental. Porque quanto mais eu me submeter ao idioma lá, mais eu vou me expressar melhor. Né? E português é a mesma coisa. Quanto mais eu me submeter ao idioma, à língua portuguesa, mais eu vou transitar por ela com leveza, com elegância. Né? Esse é o ganho. É um peso, né? O próprio Hélio Pellegrino, neste texto, né, que é um texto fantástico, ele diz isso, né? O peso serve ao voo, né? O peso de dominar a gramática te permite voar. Tá? A norma nos permite voar. Né? Se não houvesse uma gramática, eu teria que mandar um tradutor, né, para todos os lugares. Né? Não tem uma gramática que nos una, eu tenho que mandar tradutor para São Paulo, um tradutor para traduzir o mineirês. Né? E quando eu falo na língua padrão, eu falo no mundo inteiro a língua portuguesa. Né? Então, é isso. Aqui eu tenho uma série de programas e treinamentos, né, que eu ministro, e eu espero que você comece a praticar essas dicas que eu dou, né, para que a gente mais e mais e mais vá aprimorando meu texto. Deixa eu te dizer quando é que vai terminar o seu processo de aprimoramento do seu texto. Provavelmente quando você parar de escrever, porque a gente sempre tem algo novo, a gente sempre consegue ser melhor, a gente sempre produz melhor, com mais leveza, com mais rapidez. Tudo que se pratica se faz bem, ok? É isso então. Olá, boa noite, boa noite. Vamos começar a nossa 9ª aula do curso Cada Um Colhe o que Planta. Essa é a minha 3ª aula e na próxima quarta-feira será a minha última. Cada professor ficou com 4 aulas. Então, vamos à minha penúltima aula. A aula de hoje é sobre a produção do texto. Importante pensar que quando a pessoa recebe o nosso texto, ela nos recebe, seja ele falado, seja ele não verbal, gestual, a roupa que a gente vem lá de longe, né, ela compõe um texto, os nossos gestos, os nossos sons, o nosso olhar, e a nossa fala, o nosso discurso em si. Então, hoje eu vou falar mais do discurso verbal, do texto verbal, do texto organizado, estruturado para a fala ou para a escrita. Então, vamos começar com essa historinha aqui, Saudades da Dona Hilda. Eu imagino que a Dona Hilda era aquela secretária perfeita de algumas décadas atrás. Era aquela mulher que foi selecionada por um anúncio que dizia que eles procuravam uma secretária de diretoria com redação própria. A expressão era exatamente essa, redação própria. Redação própria significava que a pessoa que iria ocupar o cargo era capaz de redigir a partir de tópicos, itens ou de pequenos elementos ou a partir de um grande texto que era dado para ela. Dona Hilda era exímia datilógrafa, era profunda conhecedora da língua portuguesa. Eu acho até que Dona Hilda era a única pessoa que sabia bem português. E o diretor podia ser analfabeto, ele não precisava saber muito, porque Dona Hilda resolvia tudo. Ela ficava com seu bloquinho de anotação, anotava o que ele queria, depois sentava lá na mesa dela e redigia. Redigia textos, redigia discursos. Naquela época as cartas iam pelo correio. Dona Hilda redigia cartas, formalizava propostas,
escrevia pelo diretor mensagens de aniversário, cartões para as flores da amante, parabéns para a esposa, presentes para os filhos. Dona Hilda era a única que dominava completamente o estilo, a elegância, o vocabulário, a melhor estrutura de textos, padrões de redação, de finesse, de cortesia, de etiqueta. E as pessoas, então, recorriam, a empresa inteira acabava recorrendo a Dona Hilda para resolver as suas questões de português. Na verdade, todo mundo acabava indo lá, seja num intervalo, seja no horário de almoço. Dona Hilda me ajuda aqui com esse bilhete, Dona Hilda me ajuda aqui com essa carta, e Dona Hilda estava sempre postas. Mas acontece que hoje os tempos são outros. Dona Hilda era a única que tinha uma máquina de escrever eletrônica, uma IBM maravilhosa, e ela acabava finalizando os grandes textos, os textos mais importantes da companhia. Hoje todo mundo tem um computador na mão, que é o celular. Todo mundo tem um computador ao alcance do dedo. Tem o Palm Top, tem o seu laptop, mas raramente a gente usa o desktop, os tablets. Então, qualquer pessoa hoje é responsável pelos seus próprios textos. As estruturas são enxutas, diretoria não tem mais as suas grandes secretárias e todo mundo tem que produzir seus textos e acaba produzindo de impulso porque o instrumento está ali na mão e escreve de qualquer jeito, com a desculpa de que na internet é assim mesmo, que as coisas são desse jeito, e esse texto desse jeito, de qualquer jeito, feito por impulso, achando que o outro deveria compreender que as coisas são assim dinâmicas, e eu costumo dizer que pressa, né, e dinamismo são coisas completamente diferentes, e aí as pessoas acham que o outro não percebe, que o outro não... Ele pode não perceber racionalmente, mas ele percebe, ainda que inconscientemente, um texto grosseiramente apresentado. O efeito visual de um texto é muito importante, é o primeiro elemento de comunicação que a gente tem. Então, um texto com os parágrafos mal arranjados, com alinhamento esquisito, com vocabulário inadequado, com erros de português, feito apressadamente. Este texto me revela, eu não estou lá na hora do texto. Quem está lá com o meu interlocutor, ou com o meu recebedor ou receptor, é o meu texto, eu não estou lá. Eu brinco muito que não tem a sua cruzada de perna, nem seus lindos olhos azuis, é só o texto. Então, você está materializado ali na forma de um texto. Saudades da Dona Hilda. Tempo bom, né? Quando a gente poderia culpá-la quando desse errado. A sua imagem e a imagem da sua empresa, então, estão diretamente ligadas à produção de texto de qualidade. Faz muitos anos, muitos e muitos anos, eu perdi a conta do número de pessoas e de empresas que fizeram um curso comigo de redação empresarial ou português na empresa, textos empresariais, textos oficiais, né, institucionais, e assim, é um sem número de pessoas. Houve empresas, né, houve grupos de empresas para os quais eu trabalhei com todas as empresas. Um grupo de empresas aqui em Belo Horizonte são 13 empresas, né? Eu dei o curso de português em todas elas, em pelo menos 4 turmas de cada uma dessas empresas. E eu estou dizendo isso para te dizer que por que é, né, para a gente pensar por que é que os empregadores, por que é que os responsáveis
compram um texto de português na empresa ou de redação empresarial, porque as queixas são muitas. E neste grupo que eu estou falando, que foi esse grupo imenso, né, eram os donos desse grupo, são pessoas assim da alta sociedade belo-horizontina, né, são conhecidos e pelas suas empresas, conhecidos pelas suas famílias. Então, os clientes iam direto ao diretor, ao presidente, ao proprietário. E quando havia uma insatisfação em relação a uma proposta mal escrita, um e-mail mal escrito, essa pessoa ligava para o cara que é o dono, é o poderoso, e dizia assim: pô, na sua empresa o negócio está mal, recebi um e-mail assim, 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 assim. As queixas dificilmente iam para aquele atendente ou para aquele vendedor que fez a proposta ou que escreveu o e-mail. Então, é a imagem da empresa que está ali arranhada, né? Grandes empresas de telefonia, quando se começou o atendimento pela internet, né? Quase todas precisaram de cursos de português e eu atendi em várias ocasiões. Por quê? Porque aquele rapaz que está ali, o mais interessante é que a maioria deles eram universitários, né? De administração, ou de marketing, ou de economia e negócios. Então, eles podiam entender tudo do negócio, mas não respondiam adequadamente. E o que seria o não responder adequadamente? A consequência disso é a insatisfação, são processos judiciais, né? São prejuízos palpáveis, palpáveis. Eu me lembro de um caso específico numa empresa de telefonia, na época era um gigante da telefonia, o maior estatal aqui em Belo Horizonte, e houve um prejuízo assim de R$ 10.000 num processo aberto pelo consumidor, né, pelo cliente, por causa da palavra infelizmente, ou pedimos desculpa, alguma coisa assim. Então, ao pedir desculpa na carta ou na resposta, esse atendente assumia um erro, né? E por causa desse pedimos desculpa, os advogados do cliente fizeram uma festa e era uma cobrança de 30 ou 50 reais, que acabou custando R$ 10.000 em processo para a empresa. Então, a escolha do vocabulário, né? O que é que deve ser dito, né? Quando eu respondo a um cliente, né? O que eu devo responder? A produção do seu texto, então, ela compromete a imagem da sua empresa. Antes de dar essa aula, eu pedi a alguns de vocês, alunos, que me dissessem quais são as grandes dificuldades, né, que você tem ou o seu time, a sua equipe tem. E eu separei duas respostas aqui, coincidentemente de 2 Paulos, né? E a primeira resposta diz o seguinte: eu adoraria falar muito com poucas palavras. Então, eu marquei, né, quais são os pontos a se considerar. 1, falar muito, e 2, com poucas palavras. Gostaria de treinar mais isso. É possível? Eu costumo dizer que a redação, a qualidade da redação, ela é proporcional à qualidade da sua leitura. Muitas vezes você erra, né, quando você não lê ou não entende o que foi perguntado, né? Qual foi a provocação que veio de fora. Então, eu tenho esse hábito de marcar quais são os pontos principais do texto que vem para mim. Então, como eu fiz aqui, eu às vezes sublinho, às vezes eu uso marcador de texto, né? Aqui, como eu pretendia trabalhar em sala de aula, eu coloquei 2 pontos aqui. Ponto 1, falar muito. Ponto 2, poucas palavras. É uma técnica muito interessante para vocês também, principalmente quando vão responder a demandas externas, né? Demandas de terceiro, de baixo para cima, ou de cima para baixo, ou de fora para dentro, né? Dos seus subordinados,
da sua diretoria, né, do alto escalão, ou de fora para dentro, que são o seu público externo. Então, marcar o que está vindo para você é muito importante para que, ao compor a sua resposta, você consiga atender aos pontos que foram colocados. Então, a segunda pergunta que veio para mim, de um outro aluno, foi: nossa equipe tem dificuldade de desenvolver uma comunicação com foco na resposta ao cliente. Para retenção ou solução do problema. Então, vamos ver a primeira aqui, né? Não seria fantástico se a gente conseguisse dizer muito, né, falando pouco? Eu estou gravando essa aula agora em off, né? Não é o vídeo ao vivo. Quando a aula foi dada, né, o Paulo disse que ok, falar muito, né, ter consistência naquilo que ele fala de uma forma sucinta, sem muita verborragia. A gente chama verborragia o excesso de palavras, falar demais, né? Mas, por outro lado, o Paulo chamou atenção para o fato de que, se a pessoa é muito sucinta, se ela fala muito pouco ou responde muito direto, o outro fica com aquela cara assim de quem está te achando agressivo ou pedante ou indiferente ao problema dele, né? Na maioria das vezes sai dizendo assim: nossa, educação, né? Ele respondeu seco e pronto, né? Vida que segue. Então, a gente vai falar exatamente sobre isso, né? Acertar tanto uma quanto a outra, tanto uma pergunta quanto a outra, acaba nos levando para aquilo que a gente já falou várias vezes nas aulas 1 e 2, né? Que é: quem determina o meu texto é o ouvinte. O grande comunicador é o ouvinte, ou o destinatário do meu texto é o meu leitor, né? Ou é a pessoa para quem eu estou falando. Então, quem é essa pessoa? Quais são as necessidades dela? E, além de com quem eu estou falando, né? O que é que eu preciso dizer? Para que eu vou dizer isso? Em que contexto eu estou dizendo isso, né? Em que situação eu estou dando uma resposta numa reunião, eu estou dando a resposta no corredor, eu estou dando a resposta lá na portaria enquanto passo o crachá, eu estou dando a resposta por escrito num e-mail, eu estou dando a resposta numa frase de WhatsApp, eu estou dando a resposta através de um laudo técnico, né? Então, com quem que eu estou falando, o que eu quero dizer, para que eu vou dizer isso, em que contexto. Então, estes dados, né, é que balizam a resposta que eu vou dar. Então, no caso no primeiro caso aqui, vai haver, né, pessoas que vai haver mesmo, viu, gente? Não tem plural aí, não. Vocês podem estar achando que eu estou falando errado, mas a concordância está correta. Vai haver pessoas que não querem muita conversa, né? Elas querem que você diga sim, sim, não, não, ok, conta comigo, ou não vai dar, e pronto, acabou. E vai haver pessoas que precisam que você explique um pouco mais, né? Que você ganhe a atenção dela primeiro, que você ganhe o direito de falar, que você situe o que você vai falar, que você contextualize o que você vai falar, e só então você diga não, ou conta comigo, ou vamos fazer dessa forma. Então, qual é o contexto, qual é a pessoa e para que eu estou dizendo isso? Eu me lembro que numa das aulas aí para trás, eu devo ter falado sobre 3 tipos de conversa, né? Nós temos 3 tipos de conversa. Nós temos uma conversa que é uma conversa de entretenimento, né? Que é aquela conversa de passar o tempo, tomando um cafezinho, às vezes é um besterol, às vezes alguma coisa que a gente leu, é uma conversa de entretenimento, sem nenhum compromisso. Você levanta ali da mesa, ok, você nem lembra exatamente o que foi conversado. A gente tem um segundo tipo de conversa, que é a conversa de direcionamento, é uma conversa de informação, é uma conversa de comandos.
E aí, dependendo da pessoa para quem você está falando, não explica muito, é comando, faça isso, não faça isso, né? E e quanto mais você fala, mais você confunde, seja pelo nível da pessoa, de conhecimento da pessoa, seja pelo que ela faz, em que ponto de tensão ela está, ou de atenção que o que ela está fazendo exige, né? Mas quanto mais direto e clara essa ordem, melhor. Eu brincava muito com o meu ex-marido, que gostava de explicar tudo para o meu filho, que tinha 3 anos, né? Não é para subir na janela, ele ficava 2 horas e meia, né? Falando sobre os riscos de etc. Os dois se davam super bem, e acabava sendo muito interessante. Mas eu dizia sempre para ele assim: na hora que ele for botar o peito para fora da janela, é puxar, não dá para dizer assim: olha, tem um risco, afinal de contas, nós estamos no 7º andar. Não, sai e acabou. Né? Então, uma ordem direta e clara. E o terceiro tipo de conversa, então, a primeira conversa, que é uma conversa de entretenimento, a segunda conversa, que é uma conversa de comando instrucional, de dar uma instrução. Né? E a terceira conversa é a conversa, a gente chama de conversa nutritiva, né? Que é uma conversa de conteúdos, é uma conversa onde você aprende muito, né? Uma conversa em que você amplia seus horizontes, né? Uma conversa de aprendizado. Mas numa mesa de bar com todo mundo já bêbado, né? Praticamente não cabe uma conversa de conteúdo e muito menos um comando, né? Então, provavelmente vai ser diversão. Só que numa reunião, a gente sabe que numa reunião de diretoria, de presidência, né, sempre há gaiatos, sempre há pessoas tentando tirar a conversa de um lado para o outro. Também as reuniões, ora vão ser reuniões sociais, de envolvimento, de engajamento, de entrosamento, ora vão ser reuniões instrucionais para passar comandos, informações, e ora serão reuniões de aprendizado, né, nutritivas. Então, saber qual é o tipo de conversa, e muitas vezes é o próprio líder da reunião que começa gaiato demais. Depois, para conseguir trazer para uma conversa de comando ou uma conversa nutritiva, né, tem que ter muito jogo de cintura. Bom, então, é possível treinar isso? Com certeza é possível treinar. Né? Não só a percepção, como bolar, criar na sua cabeça, organizar na sua cabeça a conversa certa para a pessoa certa, no lugar certo, no tom certo, com a informação certa. E a outra a equipe tem dificuldade de desenvolver uma comunicação com foco na resposta ao cliente. Talvez todos nós tenhamos sido vítimas desse tipo de problema. Né? Eu me lembro assim, de inúmeras vezes em que, quando eu às vezes faço uma reclamação, eu preciso fazer alguma reclamação, eu normalmente procuro fazer registrado, faço pelo e-mail, faço pelas redes sociais, faço na ouvidoria, faço na assessoria de imprensa, na assessoria de comunicação, como jornalista, né? E aí você manda uma pergunta, pede uma informação ou faz uma reclamação e vem aquele e-mail dizendo: a nossa empresa está há 110 anos no mercado, ela atende 220 países, e aí você fica pensando assim: qual é o problema que está havendo com a minha linha de internet que eu não consigo trabalhar agora à tarde no meio de uma reunião virtual? Mas aí a pessoa te responde com viajações e viajações e viajações, textos prontos, textos prontos, textos prontos. Esses chats, né, dentro dos sites, então, são horríveis, porque são robôs. Então, você faz uma pergunta e ele começa a te mandar resposta pronta, resposta pronta, resposta pronta. Não tem uma pessoa ali, né, atrás, ele vai pegando às vezes, depois que ele te manda 1000 respostas prontas, institucionais, mandando você ir ao site, ou mandando você ligar, ou mandando fazer um monte de coisa que você já fez, né, ele acaba pegando palavras da sua pergunta
né? E começa a soltar respostas prontas também. Então, foco na resposta ao cliente. O que é de fato que o cliente quer saber? E isso eu posso responder em 2 linhas, em 3 linhas, com um gráfico, né? Com uma fórmula matemática. O que é que o cara, se eu estivesse no lugar dele fazendo essa pergunta, o que é que eu gostaria de ouvir? Se dar essa resposta com foco no que ele perguntou, seja para retenção, né, para você fidelizar esse cliente, retê-lo, não perdê-lo depois que ele já está dentro da casa, seja para solucionar o problema que ele perguntou ali. Quando eu respondo ao cliente, eu tenho que ter claro na minha cabeça quais são os meus objetivos, né? Eu quero que o problema dele seja resolvido, ou eu não quero perder esse cliente de jeito nenhum. Muito bem. Então, vamos para o texto propriamente dito, né? Eu coloquei um texto aqui que eu gosto muito, são 2 parágrafos de um texto enorme, que eu te aconselho a pesquisar. Você vai encontrar. Eu tenho um blog que se chama Ler para Escrever. 99% dos textos que estão lá são textos. Esse blog funciona como um clipping. São textos de outros autores, são textos que eu utilizo em sala de aula e que eu vou postando ali. Então, provavelmente, você vai encontrar desse texto lá. Mas no Google você acha rapidinho o texto do Rubem Alves chamado Cartas de Amor. Eu peguei 2 parágrafos do início do texto dele. E eu vou ler para vocês. Tenho no meu escritório a reprodução de uma das telas mais delicadas que conheço, A Mulher que Lê, de Joanne Vermeer. Eu falo Joanne Vermeer e já me disseram que é Johanne Vermeer. É o pintor desse quadro que vocês estão vendo aí do lado. A Mulher que Lê. Uma mulher de pé lê uma carta. O seu rosto está iluminado pela luz da janela. Seus olhos leem o que está escrito naquela folha de papel que suas mãos seguram. A boca ligeiramente entreaberta, quase um sorriso. De tão absorta, ela nem se dá conta da cadeira ao seu lado. Lê de pé. Penso ser capaz de reconstruir os momentos que antecedem este que o pintor fixou. Pancadas na porta interromperam as rotinas domésticas que a ocupavam. Ela vai abrir e lá estava o carteiro com uma carta na mão. Pela simples leitura do seu nome no envelope, ela identifica o remetente. Ela toma a carta e, com este gesto, toca uma mão muito distante. A minha pergunta é: o que o autor quer mostrar com este texto? Por que que ele escreveu esse texto? Para nos dizer o quê? O que o autor quer mostrar? Qual que é o objetivo dele ao escrever este texto? Então, todas as vezes que eu escrevo um texto ou que eu pego um texto para ler, vai haver uma parte desse texto, com certeza na introdução, que diz exatamente por que que aquele texto foi escrito. Então, como é que eu posso chegar ao que o autor escreveu? Ok, ele me manda uma mensagem. O texto vem para mim, né, com linhas pretas e linhas brancas. Existe um texto que é um texto explícito, que é o texto que está aí, escrito com todas as letras, documentado, materializado. É o texto explícito. E existe um texto que é um texto implícito, que eu falo que é o texto que está aí nas linhas brancas, né? Que é o que eu posso inferir, né, a partir deste texto explícito aí. Então, vou começar a te mostrar alguns sinais. Ele
Primeiro, ele divide o texto, essa parte do texto, né, dizendo que isso aqui é a introdução de um texto maior, ele divide esse trecho em 2 parágrafos. O que são parágrafos? Parágrafos são unidades de sentido. Cada parágrafo tem a sua razão de ser. Então, ele faz um primeiro parágrafo, que é um parágrafo descritivo, em que ele vai descrever com detalhes a tela que tinha lá no escritório dele. Então, é tão detalhado que, durante a aula, né, a Cristina percebeu, né, que ele descreve a boca entreaberta da mulher. Não é? Aquela sensação de expectativa, né? Ela está ali totalmente absorta, né, com o que ela está lendo. Então, o primeiro parágrafo é totalmente descritivo. Veja que ele é totalmente objetivo, você lê lá, confere cá, lê lá, olha na foto, confere. Mas aí ele vem para um segundo parágrafo. Nesse segundo parágrafo, ele vai dizer da impressão, né, que isto provoca nele. E ele é tão honesto, né, ele é tão gentil conosco, que ele diz assim, é o que eu penso. Por quê? Porque o texto implícito, embora ele esteja conectado nas linhas pretas do texto, né, alguns vão descer mais, se aprofundar mais na tradução deste texto, na interpretação, outros vão ficar mais próximos das linhas pretas. Só fazendo um comentário, nas provas de concurso, né, você fala assim, então não dá gabarito. Dá, porque o gabarito do texto ele é preso no encontro ali, no ponto onde a linha preta com a linha branca se encontram. Né? É tudo que eu afirmar, eu posso provar. Se eu não puder provar, dá recurso, né? Então, ele diz assim, penso ser capaz de reconstituir, e aí ele vai imaginar uma cena que antecedeu essa cena que o autor fixou no quadro. E ele vai dizendo que o carteiro traz a carta, e quando ela lê, só de ler o nome dela escrito no envelope, ela já sabe quem é o remetente, né? Como que a letra identifica o remetente? Será que o estilo dos nossos textos, o jeito de nós nos relacionarmos com as pessoas para quem a gente escreve, nos identificam? Nós temos textos singulares, nós temos um estilo pessoal que seja percebido pelo outro? Outra coisa, na última frase ele diz assim, ela toma a carta e com este gesto toca uma mão muito distante. Quando ela pega a carta, ela pegou a mão da pessoa que estava distante no tempo e no espaço. Ao longo desse texto do Rubem Alves, ele só vai provar isso. O único objetivo do texto Carta de Amor é dizer que uma carta aproxima as pessoas, uma carta é um abraço às distâncias, uma carta é uma mão que toca a outra. Quando você escreve o seu e-mail, quando você digita a sua mensagem no WhatsApp, você digita com a mão estendida para o outro, o olho estendido para o outro. Você está lá no tempo dele, no lugar dele. Você vai para um tempo futuro, para um cenário que não é onde você está. E ele, quando recebe a sua mensagem, ele vem para o seu tempo. Nossa, quando a Melanie escreveu isso, ela devia estar bem chateada. Ou aposto que ela escreveu isso em casa. E não, ela escreveu rapidamente na Qualu é o lugar onde eu dou aula, né, lá no trabalho dela, ou estava esperando alguém para uma reunião, tá vendo? Olha como que ela está aqui toda desastrada aqui, né? Comendo letra, por exemplo. Então, você, no tempo que recebe, pensa no meu tempo, no tempo que eu escrevi. E eu, quando eu estou escrevendo, eu vou para o seu tempo. E é por isso que as nossas mãos se encontram. Eu não chego lá pelo WhatsApp, né, fisicamente, mas eu chego, a minha essência, o meu ser, o meu texto me revela. Ok? Então,
Quando o Rubem Alves pensou em escrever esse texto, Carta de Amor, com certeza ele tinha um recado para dar. Eu sempre brinco, assim, imaginando a cena que o camarada, ai, tô doida para escrever sobre cartas de amor, e aí ele está lá no banho dele, na banheira, o que eu vou escrever, o que eu vou escrever, o que eu vou escrever, o que não se escreveu ainda sobre carta? Não, mas na verdade eu queria tanto dizer que uma carta aproxima as pessoas na distância do tempo ou do espaço, que uma mão toca a outra, que é como um abraço fora do tempo. Ah, é isso que eu quero dizer. Como que, quando a carta chega, é a pessoa que se materializa de alguma forma ali. Então, quando ele decidiu o que ele quis mostrar com o texto dele, isso vem materializado numa frase. Ela toma a carta e, com este gesto, toca uma mão muito distante. E a partir disso, eu fico brincando que quando você acha o que você quer mostrar com o seu texto, sai do banheiro se enxugando, liga o computador e uau, 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 o texto começa a nascer. Ok, vamos caminhar. Então, o que é o meu texto? Gente, eu chamo de texto desde uma frase, né, uma frase no WhatsApp, até uma tese de, sei lá, uma dissertação de doutorado. Né? Tudo é texto. O que é o texto? O texto, a palavra texto significa tecido. Tecido, literalmente, tecido, não é figurativo, não é figurado, não é metáfora, é tecido, da mesma raiz, daí indústria têxtil, indústria de tecido. Então, o texto é um tecido. Isso me alegra muito, saber que um texto é tecido, ponto a ponto, passo a passo, ele não é parido inteiro espontaneamente. Ele não cai de ploft redondo, né? Ele é tecido, construído. E o que eu teço? Eu teço com o conteúdo, um dos fios desse tecido que eu tenho é o conteúdo. O conteúdo é o que eu quero dizer, qual é a mensagem, o que justifica eu sentar para escrever isso, o que eu quero que chegue no outro lá, o que precisa sair de mim e ir até lá. É o conteúdo. Agora, decidido o que eu quero dizer, vem a forma. Eu começo a pensar, como é que eu vou dizer isso? Eu vou dizer isso numa frase, eu vou dizer isso num gráfico, vou dizer isso num e-mail, eu vou dizer isso num artigo, eu vou dizer isso num relatório. Como que eu vou dizer isso? Aí eu escolho o estilo. Depois que eu escolho o estilo, eu escolho a estrutura desse texto. Vou estruturar em parágrafos, vou estruturar em parágrafos, vou incluir algumas ilustrações, vou fazer um texto jornalístico, vou fazer um texto literário, vou fazer um texto jurídico, vou fazer um texto técnico. Né? Qual é a forma desse texto? Quando eu decidir que é técnico ou é literário, ou é jornalístico, aí eu vou para as normas do texto jornalístico, as normas do texto jurídico, e aí eu vou trabalhando dessa forma. Então, o meu conteúdo, aquilo que eu quero te passar, só existe quando eu consigo colocar numa forma. E a forma serve ao conteúdo. Então, não é todo conteúdo que vai caber num texto jurídico, não é todo conteúdo que vai caber num texto jornalístico, não é todo conteúdo que vai caber num texto literário. Essa forma vai servir ao meu conteúdo. Eu digo que ser redator é tomar decisões o tempo todo, é fazer escolhas o tempo todo, porque esse texto e não aquele, porque essa frase e não aquela, porque essa palavra e não aquela, porque desse tamanho e não do outro. Ok? Então, o texto vai sendo tecido, mas sem o conteúdo, né? Eu não tenho a forma, e a forma é que materializa o conteúdo, tá? Aí as pessoas costumam dizer assim, não, mas a gente precisa, eu gosto, o que é um bom texto? Um bom texto é um texto objetivo, né? Normalmente, quando eu pergunto o que é um bom texto, a primeira resposta é essa. É um texto claro, um texto objetivo, e todos nós perseguimos esta objetividade, né? Ou padecemos do excesso de objetividade, se a gente considerar a primeira pergunta do Paulo lá, falar muito, né, com pouco. Né? Então, assim, mas essa objetividade que a gente persegue e que as outras pessoas demandam, ela, primeiro, não significa
ser sintético. Né? Tem hora que você entra numa reunião ou você começa a produzir um texto, a pessoa, seja objetivo, né? Seja rápido, né? Vamos. Termina com esse negócio logo, né? Objetivo não é rápido. O objetivo pode se tornar rápido porque você vai direto ao ponto. Você tem um ponto para ir direto a ele. Agora, o problema é que quando eu não tenho clareza desse objetivo, eu não sei exatamente onde é que eu quero chegar, eu saí da minha sala, atravessei o corredor e caí de paraquedas numa reunião sem saber exatamente o que eu estou fazendo ali, não tem como ser objetivo. Porque não partiu de você um objetivo. Essa clareza de objetivo é que dá objetividade ao texto. Quando é claro para mim para que eu vou escrever aquilo, ou o que é que eu quero dizer, o que eu quero dizer, se eu abrir a minha boca, ou se eu peguei o lápis, né, ou se eu vou digitar, para quê? O que eu quero dizer? O que eu quero mostrar com o meu texto? E quando a partir do momento, eu acho que é um dos momentos mais difíceis da produção de um texto, é você ter clareza de objetivo. Considerando aquela segunda pergunta lá, é assim, se não estiver claro para mim que eu estou respondendo a este e-mail para atender a demanda X do meu cliente, ou para a retenção desse cliente ao atender a demanda dele, ou para a solução de um problema que está na demanda dele, se isso não estiver claro para mim, ou eu vou empacar, passo meio dia com dor de barriga sem conseguir produzir 2 linhas de texto, ou eu vou ficar dando volta, enrolando com tudo que me vem à cabeça, vou colocando ali, né, sem o menor sentido, sem chegar em lugar algum. Vou até chegar, mas na 19ª linha, num e-mail, isso tem que estar até a segunda linha. Se até a segunda linha de um e-mail o cara não sabe o que você foi fazer ali, fica muito difícil ele manter a atenção na leitura dele, tá? Então, só existe objetividade quando o objetivo é claro. Quando eu vou produzir um texto, eu costumo, às vezes, assim, né, o objetivo não está muito claro, eu vou fazer outra coisa, assim, eu deixo germinar, né? Hoje eu moro em apartamento, mas quando eu morava em casa, é assim, vou brincar com o cachorro, vou molhar as plantas, né? Eu vou para a sala, faço um café. Por quê? Porque esse objetivo tem que sair com clareza, ou eu perco tempo. Ou eu vou ficar 3 dias escrevendo e jogar tudo fora no 4º dia, né? Tendo que dar desculpa para o meu cliente ou para o meu interlocutor porque eu não consigo terminar o texto. Então, fica claro para você, 2 coisas impedem um texto de surgir. Ou falta objetivo, que é o que acontece na maioria das vezes, ou falta informação. Às vezes eu tenho clareza do meu objetivo, né? A empresa não vai poder atender a essa demanda, né, em função da legislação, ou em função do estoque, etc., etc. E eu preciso dos dados para comprovar essa resposta que eu dei. Então, me falta informação, nem eu acredito na minha resposta. O texto não sai. Então, eu vou lá, busco informação. Mas, na maioria, com a facilidade de achar informação que a gente tem hoje, o que acontece na maioria das vezes é o contrário. Eu tenho informação demais e não consigo escrever porque o objetivo não está claro. Tudo que eu escrevo não me atende. Importante eu pensar que não adianta ficar enrolando porque o alvo é o outro. E eu preciso, atrair esse outro de alguma forma. Ele precisa ser atraído, eu preciso chamar a atenção dele. Segundo, esse outro pode até entender muito do assunto, né? De professor de português para professor de português, né? Ambos entendem muito do assunto. Agora, o que eu vou falar na hora que eu abro a minha boca, o outro não sabe. Então, ele desconhece a mensagem que eu vou dar. E quando eu falo, eu ainda preciso considerar que os dados que o outro tem sobre este assunto são diferentes dos dados que eu tenho. Eu dou sempre um exemplo de quando eu comecei a trabalhar em mineradora e eu chegava lá na mineradora e o pessoal dizia assim, olha, fulano mandou dizer que vai chegar mais tarde porque ele está lá na planta. O diretor vai passar na planta primeiro antes de vir para cá.
Ou, nossa, teve gente que acabou tendo que dormir lá na planta pelo que aconteceu ontem. E eu juro que na primeira meia hora dessa história eu ficava tentando entender como é que as pessoas dormiam na planta, passavam na planta, ficavam na planta, né? Até descobrir que a planta era o canteiro lá, né? Que era o espaço de trabalho deles. Então, isso ainda acontece quando eu entro em empresas cheias de siglas, né, e eu não sei do que a pessoa está falando. Né? Então, tem lá o CIFOP, o CIOD, o DO, o TO, e a pessoa vai falando e eu tentando entender o que a pessoa está me dizendo ali. Então, eu só posso interpretar com os dados que eu tenho. A gentileza do redator, a gentileza do falante é tentar aproximar o discurso para que o outro entenda. Ele vai te perguntar, se ele tiver facilidade para isso, ou ele simplesmente não vai perguntar e vai chegar na mesa dele, também não vai fazer, né, porque ele não entendeu nada, ficou constrangido. E terceiro, ele pode boicotar, a culpa é dele, porque fala rápido, a culpa é dele, porque ele não dá informação, aí ele acaba te culpando. Tá? Então, eu já falei disso aqui, né? Captar a atenção, trazer a pessoa, despertar o interesse, né? Eu gosto muito quando as pessoas dizem assim, Melânia, posso te ligar? Ou, Melânia, você está podendo falar? Né? Então, essa gentileza de, chamar por Mel, né? O nome da pessoa é fundamental nesse processo de captar atenção. E o segundo é você reconhecer que ele está num contexto diferente do seu. Que você vai cair de paraquedas no meio do dia dele, né, no que ele estiver fazendo. Então, você tem que tirar a atenção dele para cá ou não. Se ele não disser que não pode, deixa para outra hora, você não vai ter a atenção dele. Então, Melânia, você pode falar agora? Melânia, estou querendo te ligar, posso? Olha, Melânia, você me desculpa, vou te mandar um áudio, né? 99% das pessoas sabem que eu não gosto de áudio, mas eu venho descobrindo que eu não estou muito sozinha, não. Muita gente não gosta. Depois que a pessoa despertou a atenção, ok, posso falar com você? É porque eu queria discutir com você o planejamento do marketing dessa semana. Oba, despertou meu interesse ou não? E aí, eu que estou ouvindo o que ele está me dizendo, decido no meu cérebro, neurologicamente, eu me disponho, né, me coloco de prontidão para processar o que ele vai falar comigo. E aí o meu cérebro parte para a ação. Então a decisão e a ação é de quem ouve, de quem recebe a mensagem. E a atenção e o interesse é provocado por quem vai dar a mensagem. Então, o emissor se encarrega da atenção e do interesse. Então, muitas vezes, para dar uma aula, você tem que ouvir todo mundo, para fazer uma reunião, você tem que ouvir todo mundo. Você gasta 40 minutos da reunião ouvindo, né, deixando as pessoas se expressarem, fazendo perguntas, e gasta nos 10 últimos minutos, você consegue a atenção e o interesse necessário para que ele se disponibilize a te entender. Então, eu falo, olha, 40 minutos amolando o machado e 20 minutos com a mensagem que você vai dar. E ser perceptivo. Se você não conseguiu a atenção e o interesse, não adianta, porque não tem como você provocar decisão e ação, tá? Então, o verdadeiro comunicador é o receptor. Ele é que se dispõe. Quando eu vou falar, eu preciso filtrar o que eu vou falar, né? O que eu vou comunicar e por que eu vou comunicar isso? Eu quero comunicar, né, o prejuízo que a gente teve no último semestre. Mas por que eu vou comunicar isso? Ah, porque eu preciso. Não, eu vou comunicar isso para uma mudança de atitude, eu vou comunicar isso para que eles cooperem na busca de solução, eu vou comunicar isso para que a gente acelere as metas, eu vou comunicar isso para que os responsáveis assumam. Por que eu vou fazer isso? É simplesmente dizer assim, olha, o semestre foi uma droga, nós levamos tinta, não deu certo em nada. Você não consegue, né? Mover o outro, porque a comunicação é isso, né?
provocar ações em comum, né? Você não consegue que o outro venha cooperativamente para a mesma ação. Então, quando eu digo o relatório está uma droga, por que eu vou dizer isso? Talvez eu tenha que dizer assim, o formato não ficou bom, as informações não são confiáveis, a conclusão não está clara, você não contextualizou. Eu vou comunicar isso por quê? Para que a pessoa faça o relatório próximo do ideal. Nós vamos atingir os objetivos e a pessoa vai crescer com isso, né? Então, quando eu falo, o que de fato eu estou querendo passar? Um estímulo, uma correção, uma informação, né? O que eu estou querendo passar? Eu preciso filtrar isso. Nem sempre aquilo que a gente fala é aquilo que a gente gostaria de dizer e da forma que gostaria de dizer. É claro, gente, que eventualmente, talvez até na maioria das vezes, a gente acaba tendo que reagir de impulso, né? Falar de impulso. Aí você fala, pô, Melanie, não dá para filtrar isso tudo. A gente filtra isso no jeito de ser da gente. É o meu jeito de ser que me impede que eu ultrapasse algumas barreiras do bom senso, ou da gentileza, ou da cooperação. Então, é um exercício contínuo, né? Um exercício constante. E se eu escorregar, eu vou dizer, opa, ups, falhei, né? Gente, falhei, não era para ser assim, saiu assado. Quando eu consigo, né, azeitar, né, esse atrito que é natural entre os falantes, quando eu consigo azeitar isso, eu consigo errar, eu ganho o direito de errar. Porque as pessoas me conhecem e entendem, né, que eu sou falível, ok? Então, gente, para a próxima aula, né, o nosso próximo encontro, o que nós precisamos? Eu pedi a vocês que fizessem 2 exercícios. Um eu sei que grande parte das pessoas já fez, que é responder ao questionário sobre as características de comunicação, né? Quais são as minhas características como comunicador? Em que eu estou muito bom? Em que eu estou muito ruim? Né? Quais são os meus pontos de melhoria? Eu sugeria que vocês elencassem esses pontos de melhoria, né, o que você precisa priorizar, né? Você elencasse 3, você escolhesse um, e a partir desse um que você escolheu, que você começasse a pensar quando que eu vou fazer isso, qual é a ação que eu posso fazer agora, o que poderia me impedir de fazer, como que eu vou neutralizar esse impedimento e como é que eu me vejo, né? Qual é a cena que reflete que eu, de fato, resolvi esse problema. Então, esse é o primeiro exercício, que são as questões de comunicação, né? É um teste que identifica o comunicador. E o segundo exercício que eu passei foi uma série de perguntas para que a gente formatasse o nosso discurso ou a nossa apresentação, né, o nosso pitch ou apresentação de elevador. Eu pretendo que vocês façam essas apresentações no celular e que sejam apresentações de 1 minuto. Eu acho que fica bom esse tempo, um tempo de 1 minuto. Só que ao percorrer aqueles passos, aquele roteiro que eu dei, você vai perceber que aquele roteiro me leva a pensar nas minhas razões, na minha essência, no que me move, né? O que eu estou buscando, qual que é o meu propósito, o que as pessoas ganham com a minha atuação, o que eu tenho para oferecer, né? Por quê? Porque ao ter certeza dos seus propósitos, ao ter certeza dos seus projetos, ao ter certeza dos seus princípios, dos seus valores, daquilo que te energiza, este ser inteiro que você é se expressa no seu texto, na sua apresentação. Isso vai sair, você ensaia na próxima aula, o melhor improviso é aquele bem ensaiado. Então, você ensaia, grava, escreve, reescreve,
corta, mostra para as pessoas de tal maneira que essa apresentação fique incorporada em você, né? Que na hora que você der um start, já sai, né? De tanto que você interiorizou, internalizou e reconheceu, né? Suas características, seus valores, seus propósitos, e isso se espelha com facilidade na sua apresentação. Caso você precise fazer uma apresentação. Essa apresentação de 1 minuto, ela pode ser a abertura de uma reunião, ela pode ser a abertura de uma palestra, ela pode ser um contato inicial com o cliente, ela pode ser uma fala genuína sua para um filho seu, para o seu genro, né? Para as pessoas da comunidade. Então, esta apresentação, ela vai ser sempre a cabeça, né? São pontos essenciais. Quando eu dou media training, eu sugiro ao entrevistado, que normalmente o entrevistado está ali com 4 pedras na mão, né? Esperando que o repórter vá estraçalhá-lo, quando 2 cargos se batem, né? Se estraçalham mesmo, né? Ele, o repórter, e você, a empresa. Mas se você pensar que são 2 pessoas, o repórter é uma pessoa que saiu de lá com uma pauta para ser cumprida, com um editor normalmente muito chato no pé dele, e se ele voltar sem um trabalho bom, né, ele bota o emprego dele em risco, e se ele voltar com um trabalho espetacular, ele vai para a capa, ou vai para o Jornal Nacional, ou vai para o principal noticiário da rádio. Então, ele também está ali na corda bamba, né? E então eu sugiro ao entrevistado que naquele tempo de organização da produção, da colocação do microfone, do passar a pauta e no café um pouco antes, assim que der uma oportunidade, que você faça alguma dessas perguntas que eu coloco ali no roteiro, né? Quanto tempo você está aqui? Por que você escolheu o jornalismo? E aí, o que te nutre, né? O que te energiza? O que você acha que as pessoas levam, né, do seu trabalho? Pessoas se comunicam, então você tira o cargo e traz a pessoa. Quando você fala de pessoa para pessoa, fica mais fácil do que falar de repórter para presidente, né? E há situações, há circunstâncias em que a gente faz isso com muita naturalidade, mas normalmente quando você está fazendo um treinamento de media training, você não consegue ser muito natural com o microfone na sua boca. Então é por isso que a gente treina mesmo. Quanto mais treino, né? Quanto mais ensaiado, melhor o improviso. Ok? Então, nos encontramos na próxima quarta-feira e prepare a sua apresentação. Eu vou falar com alguns de vocês que quiserem, pessoalmente, essa semana, nós estamos marcando horários, e eu vou querer ouvir de você, né, quais são os seus propósitos, seus projetos, né, e como é que você está se preparando para alcançá-los. Até a quarta.